que a concorrência está muito grande, isso você já sabe. Agora, como é que a gente faz, então, nesse mercado competitivo, para fidelizar, para reter esses clientes que a gente já tem perto da gente? Eu vou te falar hoje aqui, desde as estratégias mais básicas, e nem vamos pensar nem em básica, vamos pensar da base, porque todo mundo precisa fazer essas da base para depois chegar nas outras mais avançadas que nós vamos comentar aqui também. Vamos falar hoje sobre fidelização de clientes no agronegócio. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast que tem toda semana um conteúdo para você que quer se diferenciar no mercado de vendas do agro, para você que quer continuar crescendo na sua carreira, seja de venda, seja na área técnica ou de gestão dentro do agronegócio. Nós estamos aqui no YouTube, em todas as plataformas de streaming, então segue a gente por aqui, aqui embaixo no descritivo tem todas as redes sociais, tem o Instagram, xavier.agro, para a gente bater um papo, eu e você, me manda uma mensagem lá depois que eu quero te conhecer, ou quero saber o que você achou desse episódio, tem muita gente que já está aqui com a gente há muito tempo, né? Esse assunto é muito pertinente porque a gente está vivendo nesse momento, né? A gente está falando muito hoje em dia sobre tudo que é relacionado a vendas, porque a gente tem um mercado que está muito competitivo, que tem uma concorrência enorme e isso está só aumentando. Então, como é que a gente faz dentro de um mercado desse para a gente continuar vendendo nos clientes que a gente já vendia há mais tempo? Sendo que tem muita mudança acontecendo no mercado, na forma como as empresas e as propriedades compram, tem muitas pessoas novas chegando também, né? E chegando nesses clientes seus, então a gente precisa conhecer mais sobre esses clientes, cada vez mais importante, né? Conhecer sobre os nossos clientes. Então, eu fiz aqui um compilado para a gente conversar sobre estratégias de fidelização. Olha só que coisa mais engraçada. Eu fui olhar em todos os episódios para trás do Agro é Vendas, a gente já está aqui, ó, 150 e poucos episódios no ar, e não tinha nada ainda bem específico. Eu falo muito sobre questões relacionadas a isso, mas não tinha um específico sobre fidelização. Tá na hora da gente falar sobre isso, né? Passando da hora da gente trazer esse assunto aqui. Quando a gente fala de estratégias, né? O que que a gente vai fazer para fidelizar? Como é que a gente cria um programa de fidelização? Vou te mostrar muito sobre isso aqui hoje, mas a gente precisa entender a base que começa a gente pensando assim: por que que eu preciso fidelizar e como que eu faço isso desde a base para depois eu pensar em projetos maiores dentro das empresas? Tem muita empresa do agro que não tem nada de programa de fidelização. Então, mesmo não tendo um projeto específico sobre isso, dá para fidelizar fazendo a sua parte bem feita. O arroz com feijão, sabe? Que a gente sabe que funciona. Vamos entender isso então. E para entender a importância de fidelizar os clientes, eu quero que você faça uma conta. Faz uma conta aí. Quanto é que você gasta hoje para que você traga um cliente novo? Desde você saber que esse cliente existe, fazer a sua prospecção, né, encontrar o cliente, começar a fazer as primeiras abordagens, fazer aí esse início de conversa com o cliente até conseguir fazer a sua primeira venda. Quanto custa isso? Você já parou para fazer essa conta? Aliás, muita gente eu sei que nem faz essa conta, mas tem deslocamento seu, tem tempo seu dedicado ali, então considerando, né, quanto que é o custo da sua hora, vamos dizer assim, quanto que vale isso, né? Quantas horas você está empenhando para trazer um cliente novo? Quanto que às vezes você gasta de ligação, de equipamentos, né? Teu carro que você está usando aí, de repente, para ir lá na propriedade ou para ir lá numa loja visitar, às vezes numa região mais distante das rotas que você faz normalmente. Então, quanto custa trazer um cliente? Quando a gente fala de vendas no digital, a gente tem até um termo para isso que chama CAC. C-A-C aqui, ó, custo de aquisição de cliente. A gente tem esses números muito mais, como é que a gente pode dizer? Muito mais fáceis de mensurar, vamos dizer assim, quando a gente faz venda no digital. Agora, quem está aí rodando campo, quem está vendendo no balcão, muitas vezes não sabe, não tem noção. E é interessante, faça essa conta aí. Por que que eu quero que você faça essa conta? Para a gente discutir sobre algo que talvez seja óbvio, mas que a gente não para pensar. É muito mais barato, na grande maioria das vezes, a gente reter um cliente, mesmo que a gente crie um programa e que a gente invista nesse programa de fidelização.
é mais barato reter os clientes do que a gente buscar toda hora clientes novos no mercado. Então, quando a gente entende que isso é importante, que fidelização é importante, não só pensando nisso, mas tem um outro lado da história também que eu quero que você pense. O outro lado é o quê? Esse mercado concorrido que a gente está vivendo, que tem gente o tempo todo indo até os seus clientes, querendo vender para eles, querendo tomar espaço aí, e tem muita negociação que já está ali na mesa, está pronta, só que ela não é fechada com você, porque o seu cliente dessa vez decidiu fechar com um outro que tinha mandado uma proposta mais interessante e ele não te falou a respeito disso para que você conseguisse de repente, né, correr atrás, de repente cobrir essa proposta ali, ele comprou do outro mesmo. Então a gente tem todas essas situações que mostram para a gente a importância da gente trazer os nossos clientes mais para perto, da gente ficar mais esperto mesmo e entender o que, que pode ser feito para não perder clientes e para cada vez ter eles mais próximos mesmo, com tanta informação rodando no mercado e tanta gente querendo vender para esses clientes aí. Se a gente já está aí nessa mesma página, então a gente já sabe que é importante, o que, que a gente pode pensar? O que, que é o básico, gente? A base é o arroz com feijão mesmo da fidelização e da retenção de clientes. É o quê? Um atendimento muito bem feito, com atenção, não deixando o cliente solto aí, só porque você já mandou a proposta, às vezes você esquece dele. É diferente de um cliente que vocês já estão tendo contato direto e que você manda uma proposta diferente, mas vocês estão ali em contato porque você está, de repente, fazendo alguma coisa junto com ele. Então, você está numa etapa de entrega de algum serviço ou de algum produto que você foi, mas você está acompanhando aí esse produto, né? Como é que ele está sendo entregue, como é que ele está sendo passado adiante, se você vende para uma loja. E aí vocês já têm um contato próximo ali, sempre existe uma oportunidade de fortalecer a parceria. Você mandou uma proposta diferente para ele, e aí ele está avaliando, mas vocês já estão em contato. A outra situação é ele está avaliando essa proposta e você se afasta totalmente, ou a única pergunta que você sabe fazer para ele no WhatsApp é: e aí, avaliou? E aí, como é que tá? E aí, pensou a respeito? Sabe? Não dá para a gente contar só com isso. Então, entendendo que o arroz com feijão, a base é, além desse atendimento mesmo, focado no cliente, um atendimento muito bem feito, no sentido também de você prestar atenção no seu cliente, de entender detalhes importantes dele para depois usar nas próximas conversas, de você ter consistência na sua comunicação, consistência num atendimento bom, né? Não adianta atender bem uma vez e achar que ele vai lembrar disso para o resto da vida, tem que atender sempre bem, isso é consistência num bom atendimento e nessa geração de confiança e credibilidade, que é muito do seu dia a dia com ele, de como você conversa e trata esse cliente e as pessoas todas envolvidas nesse negócio dele, as pessoas fora ali também, né? Porque todo mundo comenta e sabe o que está acontecendo fora ali daquela empresa ou daquela propriedade, no seu dia a dia, como é que você trata as outras pessoas, quanto que você se comunica e como você se comunica nas suas redes sociais, tem mais um monte de coisa que gera credibilidade e confiança, né? Um cliente vai falando com o outro como é que ele foi atendido por você, se deu certo ou não deu certo o produto que você vendeu lá e como é que foi seu atendimento depois das vendas, importante também pensar nisso. Então, esse pacote aqui de um atendimento excepcional, isso já é a base. Se você não está fazendo, olhando com estratégia para esses passos, para esses pontos que eu citei aqui, já tem certeza que você vai achar aí oportunidade de melhoria. E às vezes uma melhoria de 1, 5 ou 10% dentro de um desses processos já vai ter resultado, já vai refletir em quanto esse cliente confia em você e quanto que ele dá pelo menos a preferência de compra para você, né? Considerado isso, a gente pode pensar o seguinte, e precisa pensar, para a gente montar qualquer programa de fidelização de cliente, a gente precisa entender muito a fundo as necessidades dos nossos clientes. Entender essas necessidades e também pensar até assim, ó, de a gente se antecipar a alguma necessidade que ele tenha. Como é que a gente se antecipa a uma necessidade, Miriam? A gente vai olhar o que, que o mercado está fazendo e falando, então precisa ter muita atualização ali todos os dias sobre o seu mercado, seja através de você ler ou ver em uma rede social, ou ler algum lugar onde tem aí cotações, onde fala sobre
o que está girando fora do país e que impacta diretamente aqui, também sobre você ativar sua rede de networking aí, fazer ele de uma forma mais consciente e estratégica e conversar com as pessoas para saber o que está acontecendo em volta da sua região, em outras também que estão distantes, porque é interessante que você conheça o mercado de forma geral, né? Para a gente entender mais sobre isso, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que repetir que quanto mais você traz informação para dentro da sua empresa a respeito dos seus clientes, ou seja, que você tem algum sistema de CRM, seja ele simples ou um software, mas você tem gestão do relacionamento com o cliente funcionando na sua empresa, quanto mais você tem isso, mais você vai conseguir reter os seus clientes, fidelizar eles e facilita que você crie um programa de fidelização. Se você tem informação na palma da mão, mais fácil para avaliar, né? E para então criar estratégias mais robustas e que façam mais sentido para os seus clientes. Você sempre tem que pensar o que para o meu cliente é interessante. Um atendimento personalizado ajuda muito nisso também. Eu falei sobre atendimento personalizado em alguns episódios aqui para trás já. Tem 2 que são específicos sobre isso, episódio 70 e 90. Recomendo que você veja lá. Aliás, nem veja, né? Que só tinha áudio na época, até o episódio 99. Então, 70 e 90 estão nas plataformas de streaming. Então, só em áudio, coloca aí, salva para ouvir na estrada um dia desses. Aqui no descritivo desse episódio vão ficar essas citações, todas essas referências, tá? E, aliás, se está fazendo sentido para você esse conteúdo aqui, está agregando valor para você, se inscreve no nosso canal aqui para você acompanhar. E se você estiver no Spotify, por acaso, clica aqui para você avaliar, dá aí 5 estrelas para a gente continuar levando informação de qualidade para muitas pessoas dentro do agro, né? Bom, entendendo toda essa base, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar primeiro, uma comunicação mais efetiva com os nossos clientes. Então, se eu sei o que é interessante para o meu cliente, eu vou já, para fazer já, dar um passo realmente em estratégia de fidelização, antes de pensar em criar um programa específico disso, tá, gente? No dia a dia, isso que funciona para fidelizar o cliente. Você tem uma comunicação mais efetiva com eles e mais alinhada, mais estratégica. Tem que ter todas as informações compiladas. Quanto mais informação sobre os seus clientes você tem, melhor, óbvio, né? Mas vamos pensar em ferramentas práticas, então. Como fazer uma comunicação de uma forma mais efetiva? Ó, você pode pensar em criar algum tipo ou de newsletter, que é uma carta, entre aspas, né? Mas é uma mensagem, um informativo mais completo enviado por e-mail. Tem gente que acha que ninguém abre e-mail. A gente, dentro do agro, tem sim muitas pessoas que leem e-mail e que, de repente, se você fizer um teste aí e começar a avaliar, muitos clientes seus dariam muito valor para ter informação boa para eles lerem. Lógico que você não vai mandar informação todo dia, porque ninguém vai abrir e-mail, talvez, todo dia para ficar lendo o que você está mandando, a não ser que seja muito relevante, né? Mas, quem sabe, uma vez por semana, ou a cada 15, uma vez por mês que seja, mandar uma informação mais completa, compilar, pode ser por e-mail, se você acha que ninguém vai ver, e já testou, aliás, tá? Cuidado com esse eu acho o quê, mas se já testou e viu que poucas pessoas estão vendo o seu e-mail e que aquelas que estão vendo não são as pessoas que estão comprando de você, porque tem que avaliar isso também, né? Número só não fala nada. A gente tem que tomar cuidado com essas métricas de vaidade, né? Ah, mas poucas pessoas abriram um e-mail. Eu tô cansada de ver, gente, às vezes uma publicação minha no Instagram, por exemplo, que tem poucas visualizações, tem pouquíssimas pessoas que curtiram, só que através daquela publicação, muitas pessoas vieram me seguir. O que quer dizer isso? Que ela está tendo resultado. Então, olha para os seus números, né? Ah, pouca gente está lendo, está abrindo o e-mail, mas quantas pessoas que abrem o e-mail estão comprando? Se está tendo retorno, seja em venda ou seja em proximidade dessas pessoas, vão se aproximando mais de você, está sendo válido. Se os seus clientes comentam com você, nossa, eu gostei daquele e-mail que você mandou, também é um indicativo, poxa, continue, né? Mas se não quer fazer e-mail agora, se não consegue, enfim, pense em alguma informação que você possa mandar para o seu cliente, de repente, um informativo bonito, bem feito, organizado, dentro do próprio WhatsApp. E as listas de transmissão são excelentes ferramentas também para você se comunicar com o seu cliente. Só um detalhe importante aqui: cuidado com listas de transmissão que só manda informação a respeito do produto, que é cansativo porque você fala a mesma coisa ou porque você está mandando mensagem para um perfil de cliente e, na verdade, você tinha que estar mandando outro tipo de informação para ele e essa só para outros grupos de clientes. Então, você tem que mais ou menos separar aí o que é assunto importante para cada grupo de clientes, senão você vai
perder tempo com essa comunicação aí que não vai ser efetiva, e pelo contrário, vai deixar um monte de gente chateada, de saco cheio aí de receber informação que não tem nada a ver com ele. Considerando a possibilidade de uma lista de transmissão no WhatsApp ou de algum grupo que você crie para discussão específica, né? Tem muita gente, por exemplo, aí, eu falei de Instagram aqui, eu tô lembrando, né? Tem muita gente pelejando para ter resultado de empresa dentro do Instagram. E quando a gente fala de empresa publicando, tendo uma página no Instagram, não adianta, gente, ter uma página que parece que é um folheto de supermercado. Já viu isso? Que só tem produto, promoção, preço, desconto, não sei o quê. E aí você fica vendo ali aquele monte de coisa. Por quê que o seu cliente vai seguir uma página dessa que não ensina para ele nada? A não ser que você vai ser aí o rei das promoções e vai ficar aí toda semana divulgando promoção boa, e todo mundo vai querer seguir para acompanhar e para comprar com preço bom, né? Mas a gente não está aqui falando a respeito de desconto, de promoção, de queimar margem. A gente está falando sobre gerar valor para o seu cliente e de manter ele fidelizado comprando com você porque ele enxerga que você entrega valor para ele. É diferente. Então, a sua página da sua empresa aí, ó, no Instagram, ela tem que ser uma página que é interessante para as pessoas. Como é que você faz isso? Coloca nessa página informações sobre o produto, mas mostrando o resultado que ele está gerando em outros clientes, mostra o que vocês estão fazendo no campo, mostra um pouco sobre o dia a dia da empresa, sobre as pessoas envolvidas ali, mostra ensinando, né, alguma coisa, traz um conteúdo que ensine algo para o seu cliente, seja de como ele usar o produto, né, como é que ele prepara uma mistura, ou traz uma informação a respeito de mercado, o que é interessante para o seu cliente que você conhece bem e pode ensinar para ele, aí sim você vai achar o ponto certo de comunicação com seus clientes para ter uma página que as pessoas queiram seguir e continuar ali. Quando a gente pensa em um programa de fidelidade, quando a gente pensa em organizar esse programa, e aí a gente já está pensando num nível mais alto, tá? Presta atenção nisso. Tudo que eu falei daqui para trás, você já tem que fazer e fazer bem feito antes de você pensar em criar um programa de fidelidade. Por quê? Porque se você for fazer só com aquela informação que está dentro da sua cabeça, primeiro, já não funciona. Vai fazer coisa aí que, na verdade, vai chatear seus clientes, porque achou que foi injusto que ele foi excluído, os outros porque eles não estão se sentindo inspirados, não estão achando interessante aquilo que você falou ali, e que você colocou dentro desse programa, ele não vai engajar nisso, né? Porque, sei lá, né? Ele não tem tempo só, porque ele não achou interessante de repente mesmo. Você fez um programa aí que acha que é para todo mundo, você está fazendo aquilo que acha que você acha que é interessante. Para de achar e começa a trazer dados, informações sobre os seus clientes, para então a gente conseguir criar um programa de fidelização. A base, aliás, para um programa de fidelização bom é a gente fazer segmentação da carteira de clientes. Então, eu vou olhar para minha carteira de clientes, vou puxar ali, pode ser começando pelos 80/20, eu vou olhar os meus principais clientes, então, para eles eu vou falar assim, olha, dentro desses clientes aqui, eu vou criar um programa específico para eles. Depois que você fez uma avaliação de quem são os 80/20 da sua carteira e entendeu especificamente o perfil desses clientes, o que tem em comum, isso é sobre segmentação, né? Então, eu vou entender o que tem em comum desses clientes aqui, que são os meus principais, aí fica mais fácil você olhar para o resto da sua carteira e, de repente, trazer outros clientes que sejam desse mesmo perfil, talvez eles só estejam comprando pouco, não sei. Pode ser que esses clientes, vamos pensar que você pensou em 5 clientes principais, ou se forem 15, 20, tá? Mas que esses clientes que são seus principais aí, tem outros que eles compram pouco, mas que são esse mesmo perfil. Opa, traz eles para perto. Quem já usa, por exemplo, aquela curva ABC, que é uma curva de classificação, de segmentação de clientes, pode pensar a respeito dela também, né? O que dentro dessa curva você pode fazer ali de estratégias, principalmente para os clientes que estão classificados como A e B, e olha, se está meio confuso, se não está fazendo sentido para você, quando eu falo sobre segmentação de carteira ou sobre curva ABC, deixa um comentário aqui nesse episódio para eu entender que você tá aí meio boiando, que você gostaria de ter mais informações a respeito disso, porque a gente grava depois. Se tiver muita gente comentando aqui, a gente grava um episódio específico
sobre essas formas de segmentação de cliente, combinado? Então deixa aqui nos comentários se para você é interessante ouvir mais a respeito disso, mais a fundo mesmo, um episódio só sobre isso, a gente pode fazer. Vamos pensar em alguns programas de fidelidade que funcionam bem? Quais são os programas de fidelidade que existem no mercado? Vou te dar dois exemplos. Vou dar um exemplo de um que é uma plataforma de pontos, e aí existem outras plataformas também que fazem isso, mas uma plataforma de ponto, de acúmulo de ponto, e aí você troca, né, esses pontos por brindes, ou por serviços, ou por o que for, é a Orbia. A Orbia é uma plataforma que já existe no mercado há muito tempo. A gente tem lá aqui na MX produtos lá cadastrados, a gente faz alguns serviços através do Orbia e a gente tem visto a plataforma crescendo cada vez mais ao longo dos últimos anos. Tem muita empresa cadastrada lá para fazer isso com o sistema de pontos. Tem também algumas ações deles de venda online de insumos, também interessante aí, só por curiosidade aí para que vocês conheçam. E existem outras plataformas de ponto também. Você pode criar o seu próprio sistema de ponto, né? Então pensa aí o que faz sentido para você. Quando a gente fala também de alguma estratégia para trazer o cliente mais para perto, tem um cliente nosso aqui da MX, que é um cliente de consultoria, que está lá em Rondônia, e eles têm um programa chamado Top Corn. Então, é o milho mais top aí que é produzido, né? Ou seja, com melhor qualidade, produtividade mais alta. O que teve de resultado? Eles têm os critérios definidos para isso e eles fazem, junto com os clientes aí, durante um tempo, uma avaliação, um acompanhamento que a equipe deles faz para depois definir quem são os vencedores desse ano aí do milho aí que ficou melhor, teve maior produtividade, enfim. Eles têm tido muito resultado positivo, os produtores estão sempre super engajados dentro desse projeto. Daqui a pouco tempo a gente vai ter uma conversa com ele aqui, vamos trazer uma entrevista para ele mesmo contar detalhes sobre esse programa e sobre o que eles fazem ali em Rondônia. Vou deixar aqui como curiosidade, vou só lançar aqui para a gente conversar sobre isso mais específico depois com ele, tá? E o que a gente pode fazer pensando em estruturar mesmo um programa de fidelidade? Volto lá naquele ponto, segmentação da sua carteira de clientes. Então, dentro de uma segmentação, olha que importante que é isso, quando você define perfis específicos, e aí, assim, vai ter alguém, às vezes, que vai falar assim, Miri, mas o que eu coloco, né, como critério para que o cliente possa participar? Depende muito daquilo que é importante para sua empresa nesse momento, então tem que ver alinhado com a estratégia da sua empresa, com as estratégias da sua carteira de cliente, com o momento do mercado, o momento do seu cliente também, entende o que vai fazer mais sentido, quais são os critérios que são importantes que você vai elencar aí para que você coloque os clientes dentro desse grupo específico, e aí você vai criar programas de fidelização que vão ser programas específicos para esses clientes. Podem ser esses sistemas de ponto aí que eu falei, mas pode ser algo voltado um pouco mais para você promover capacitações para esses clientes. Muitas multinacionais, aliás, fazem isso e tem ali depois no final do ciclo ali de um ano, um valor que é destinado, uma verba que vai para essas distribuidoras de insumos aí, para que eles possam usar depois, né? Então pode ser que os distribuidores usem para repassar para a equipe, uma parte fica na empresa, ou eles reinvestem em programas de treinamento e de capacitação. A gente já esteve na MX fazendo treinamento dentro de empresas através de projetos assim como também lá o sistema de pontos, né? Então, a melhor coisa, aliás, né, que eu acho, assim, porque assim, você está deixando que o seu cliente use aí os benefícios para o que ele quiser, tá? Mas e reinvestir em capacitação, gente, meu Deus, você está fazendo com que seu cliente seja mais forte ainda para no próximo ano ter mais chance dele vender mais dos seus produtos. Então, é bom para ele, bom para o vendedor, bom para você, né? O vendedor da revenda, o vendedor você, fica bom para todo mundo. Então, é uma estratégia que eu acho muito inteligente, inclusive, de usar uma parte para capacitação, consultoria, o que for ali dentro das empresas. Dentro disso, a gente pode pensar também em criar um programa que a gente fala de CAM,
que a gente pode dizer essa palavra, não sei, essa expressão, ou Key Account Management, que é o sistema de clientes especiais. Então, grandes contas, contas especiais que vão ser atendidas por uma pessoa específica, né, ou poucas pessoas específicas dentro da sua empresa, e elas vão ser atendidas de uma forma diferenciada, porque são clientes diferentes, são grandes grupos, são empresas que compram volumes muito grandes e que merecem que seja criado algum tipo de atendimento mais diferenciado para que esses clientes façam, então, e que para que você atenda esses clientes, então, e você tenha mais proximidade com eles e colha mais resultado. Então, se você, por exemplo, está aqui assistindo esse episódio ou está ouvindo aqui no carro, ó, e está pensando assim, não, mas eu também atendo grandes contas, eu tenho uma carteira bem enxuta, tem gente que tem, né, 5 clientes, menos de 10 clientes, vão pensar assim, carteira bem enxuta porque já atende grandes grupos, mas isso dentro da minha empresa não é considerado key account, não, a gente, né, eu tenho meu jeito de lidar aqui com esses clientes, mas a gente não tem um programa definido, pois então, passou da hora de você pensar a respeito disso, leva essa ideia para dentro da sua empresa e discute, porque aí vocês vão trabalhar com mais estratégia ainda com esses clientes, de repente você consegue um pouco de recurso a mais dentro da empresa para você fazer algumas ações com esses clientes e trazer eles cada vez mais para perto, porque cuidado, tá? Se são grandes grupos aí, se são clientes importantes de alguma forma dentro da sua região, seja porque eles compram muito, seja porque eles que são pessoas que influenciam muitos outros produtores, eles estão sendo também buscados por outros concorrentes seus. Então, cada vez mais importante investir diretamente em ações específicas com esses clientes. Dentro de tudo isso que eu trouxe aqui, eu quero que você pense, seja daquele arroz com feijão, ou seja, da base de fidelização, ou dessas estratégias mais avançadas, o que que você pode levar para dentro da sua empresa hoje, agora, essa semana, e já começar a desenhar e colocar em prática para colher resultado, tá? A partir deste ano, não vai continuar no mercado vendendo muito e crescendo em retenção de cliente e em vendas aí, se não estiver olhando para isso, para estratégias de fidelização. Nosso mercado está cada vez mais competitivo, meu povo. Tá todo mundo perdendo venda por aí porque não está observando do jeito que deveria observar os clientes de uma forma mais estratégica e não está criando nada de estratégia de ação que seja simples no dia a dia para trazer esses clientes para perto. Fica de olho nisso, leva isso para conversar junto com a gestão da sua empresa e quem precisar de uma ajuda mais próxima nossa para criar esses programas de fidelização dentro da empresa, a gente pode conversar a respeito de uma consultoria. Tem um link aqui embaixo que é o link para falar a respeito da mentoria, mas você pode perguntar sobre consultorias também. Quem quer saber um pouco mais a fundo sobre estratégias e quer que a gente opine e direcione estratégias que você está criando aí dentro da sua empresa e você como vendedor, a gente tem a mentoria de vendas, você como gestor comercial, temos uma mentoria específica para gestores comerciais em grupo, todas duas, são duas mentorias que estão se fortalecendo muito aí, 2024 a gente fez um trabalho muito importante e estamos cada vez mais desenvolvendo essas mentorias, tem nesse link aqui embaixo a oportunidade de você clicar e falar com a gente para a gente te explicar mais detalhes sobre isso. Quem sabe você não vem para ser um mentorado nosso, vai ser muito bom ajudar você nesse caminho seu, nessa jornada sua de crescimento, de fortalecimento dentro do seu mercado. Eu vou deixar o descritivo aqui embaixo com todas essas orientações de recomendação de episódio, com todas as redes sociais e espero te ver aqui. Clica aqui para você curtir esse episódio, se fez muito sentido para você, deixa sua avaliação, se inscreve no canal, depende do canal que você está acessando aí, vai ter possibilidade diferente, né? Manda esse episódio para as pessoas da sua empresa, para vocês criarem estratégias juntos, e aí você vai ter muito mais força nessas estratégias, nessa discussão aí com as pessoas que estão junto com você no dia a dia. Lembra disso? Eu espero que você tenha muito resultado a partir da implementação dessas estratégias, dessas ferramentas que eu trouxe aqui hoje, e eu te vejo por aí, fora da porteira.